Mas, sem muitas delongas, eu quero te convidar a abrir a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 20. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. O que é a vossa vida? É uma pergunta e é o tema dessa mensagem. O que é a vossa vida? Todos acharam? Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Está na Bíblia, hein? Eu vou esperar os irmãos abrirem e deixem a Bíblia aberta. Não abram e fecham logo em seguida, depois da leitura. Deixa aberta, compare com o que está escrito, o que está sendo pregado. Seja um crente bereano. Capítulo 4, Tiago 4, versículo 13. Os crentes da cidade de Beré, eles ficavam conferindo tudo que Paulo pregava. Eles eram crentes chatos. Não engoliam qualquer coisa, não. E olha que era Paulo que estava pregando. Não era qualquer pregadorzinho com um sermãozinho, não. Diz assim, todos acharam? Capítulo 4, versículo 13. Eia agora vós que dizeis, numa tradução mais atual é assim, prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, a palavra presunção, aí que está no penúltimo versículo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. A palavra presunção significa basicamente certeza absoluta em relação ao futuro. O presunçoso, ele pensa que a vida está em suas mãos. A palavra presunção significa arrogância em confiar em seu próprio poder, em seus próprios recursos, em suas próprias forças. Arrogância ou presunção é confiar na instabilidade das coisas terrenas. É confiar no seu dinheiro, confiar nas suas estratégias, confiar nos seus planos em relação ao futuro, quando, na verdade, você não sabe nem o seu amanhã. Ou seja, a presunção é pensar que o amanhã está em nossas mãos e que o tempo está do nosso lado, à nossa disposição. É fazer planos futuros, como se o futuro estivesse em nossas mãos. Isso é presunção. Presunção, mais uma vez, é dizer, como o Tiago diz aí, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos, sem ter a certeza que estaremos vivos daqui a um minuto. Tiago provavelmente estava aqui se dirigindo aos comerciantes judeus de sua igreja, né? Eles deviam estar fazendo planos para o futuro sem ter mesmo a certeza que estariam vivos no dia seguinte. Eles planejavam o futuro, mas deixavam Deus de fora desses planos. Eles estavam sendo o quê? Presunçosos. É por isso que Tiago diz aí no versículo 16 o seguinte, acompanha comigo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Na Bíblia, King James é interessante quando diz, entretanto,
estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda glória como essa é maligna. Além da presunção ser um pecado grave, queridos, sua procedência, diz Tiago aqui, ela é maligna. Ela vem do diabo. É o diabo que instiga no coração humano essa vanglória de achar que o amanhã está sob seu poder. O presunçoso vive como se não dependesse de Deus. Ele é um autônomo em relação às coisas de Deus. Tenha em mente isso, irmãos. A presunção é pecado sério. Todo presunçoso faz planos para o futuro, como disse, mas deixa Deus de fora. Ele olha para a vida como um direito adquirido e não como uma graça que foi dada para ele, um presente. No entanto, é preciso deixar bem claro que planejar o futuro não é pecado. Amém? Planejar o futuro não é pecado, mas deixar Deus de fora desses planos é que constitui-se pecado. Até porque a vida é feita de escolhas, a vida é feita de metas, a vida é feita de planos, sonhos, propósitos. E quem não tem os seus sonhos, seus planos, seus propósitos? O ser humano, ele tem uma natureza diferente dos animais, não é? Nós somos diferentes. Os animais não planejam, os animais não sonham, os animais não idealizam nada. Eles apenas comem, bebem, dormem. Mas o homem é diferente. Nós somos diferentes. Precisamos ter alvos na vida. Sejam alvos espirituais, sejam alvos materiais, mas temos que ter cuidado em relação à presunção. Planejar a vida e ganhar dinheiro honestamente, queridos, não é pecado. Vou repetir, planejar a vida, e ganhar dinheiro honestamente não é pecado. Muito pelo contrário, é a medida acertada. Planejamento e trabalho são virtudes a cultivar. Sendo assim, podemos planejar o futuro, mas precisamos incluir Deus nele. Amém? Inclua Deus nos seus planos, porque senão você estará pecando, porque senão você será uma pessoa frustrada. Bíblia Viva, lá em Provérbios 16, 1, diz assim: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Podemos fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Provérbios 16, versículo 1. Então, planejar cursar uma faculdade ou se especializar em alguma profissão não é pecado. Errado é aguardar o sucesso dos nossos planos como se a vida e as circunstâncias estivessem sobre o nosso controle. E não estão. Agora, como podemos, queridos, nos proteger desse pecado? De qual pecado que eu estou falando? Presunção. Como podemos fazer? Como podemos nos guardar? Tomando algumas atitudes. Primeiro, tendo consciência plena que o futuro não está em nossas mãos. O futuro não está em nossas mãos, até porque o futuro está no futuro. Não é isso? O futuro está no futuro, amados. Daqui a uma hora é futuro e não nos cabe. Veja comigo de novo. Tiago 4,14, parte A. Digo-vos, diz Tiago, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Queridos, quem de nós pode dizer o que acontecerá amanhã? Ninguém. Ninguém. A vida é cheia de surpresas. A vida é cheia de imprevistos. A vida, muitas vezes, nos pega, nos dá uma peça, pega uma peça em nós. Quantos fazem planos para o dia seguinte e morrem dormindo? Sonhou para o futuro e dormem e morrem dormindo.
Quantos planos não foram feitos dentro daqueles aviões que explodiram nas Torres Gêmeas em 2001? Quanta gente ali sonhando, planejando, né? Com anos pela frente, e nem sabiam que o avião estava indo direto para a explosão, ia ser destruído. Sêneca foi um dos advogados mais brilhantes do Império Romano. Ele disse o seguinte: quão insensato é o homem que faz planos para a sua vida, quando nem mesmo o dia seguinte está sob o seu controle. Quanta verdade nessas palavras. Alguns rabinos costumam dizer: não se preocupem com amanhã, porque vocês nem mesmo sabem o que o dia de hoje pode lhes trazer. Talvez nem sequer se encontrem com o amanhã. Amados, a vida não é incerta para Deus. A nossa vida, a tua vida não é incerta para Deus, mas é totalmente uma incógnita para nós, o dia de amanhã. Se nem o hoje está sob o nosso controle, quanto mais o amanhã ou o próximo ano. Então, o homem pode planejar, como eu disse, mas Deus é quem confirma, porque o futuro está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. Provérbios 27, 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que o tal dia produzirá. Não te glories do dia de amanhã. Você não sabe o que será amanhã. Na linguagem popular, Provérbios 27, 1 diz: não fique orgulhoso das coisas que vai conseguir no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sabe o que é gloriar-se do dia de amanhã? É fazer planos para o futuro e deixar Deus de lado. Deixar Deus de escanteio. O futuro pertence somente a Deus. Não temos garantias alguma que daqui a um minuto estaremos vivos, ou temos. Salmo 90, versículo 9 e 10 diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Tem uma versão que diz: a nossa vida é um conto ligeiro. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Irmãos, à medida que nós vamos envelhecendo, compreendemos que, de maneira melhor, mais atual, que a vida é curta e que ela passa rapidamente. À medida que vamos tendo os cabelinhos brancos, nós vamos ver que a vida é curta e ela passa de maneira muito rápida e não nos damos conta. Nosso amanhã, então, só será seguro se estivermos no centro da vontade de Deus. Nossa vida só será proveitosa, só será uma bênção se ela estiver no centro da vontade de Deus. Jesus contou uma parábola, queridos, sobre um rico insensato que fez fortuna e traçou planos para longos anos, para o futuro. Só que ele não sabia que morreria naquela noite. Terrível isso. Lucas 12, 16 a 21. Foi uma parábola, mas provavelmente aconteceu. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, ou seja, começou a conversar consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens, e direi para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Juntou tudo, já tinha dinheiro para viver bem, descansar, só que ele botou Deus de fora. Ele não incluiu Deus na sua vida. Amados,
O futuro está no futuro e só Deus sabe o que será dele. Mais uma vez, isso não significa que não devamos sonhar. Isso não significa que não devamos fazer planos ou até economizar para o futuro. Como diz o ditado, sonhar não custa nada, mas deixar Deus de fora desses sonhos é pura loucura. Mais uma vez, como podemos nos guardar da presunção? Segundo lugar, tendo consciência plena da fragilidade e brevidade da vida. Fragilidade e brevidade da vida. Olha aí, versículo 14, parte B. Tiago faz uma pergunta e responde a pergunta. Ele diz assim, por quê? Que é a vossa vida? A pergunta, ele responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a vossa vida? O que é a minha vida? O que é a tua vida? Tiago já havia comparado a vida a uma flor da erva que seca e cai, lá em Tiago 1:10. Agora ele compara a vida a uma neblina, a um vapor. Que comparação! O que é uma neblina, queridos? Nada além de vapor que se forma durante as primeiras horas da manhã, mas que se dissipa com o sol. A neblina, ela é frágil. A neblina, ela é vulnerável. A neblina, ela é passageira, assim como a nossa vida. Certo comentarista diz que a vida humana é como o vapor da caldeira de água fervendo. Biana fez ali o café agora. Ela está fervendo ali, o vapor está saindo. Se deixar, daqui a pouco evapora. Acabou a água. E ele comparou isso. A vida humana é como o vapor da caldeira de água fervendo, ou como o hálito da boca no frescor da manhã, como a bandeira de fumaça de uma locomotiva a vapor, ou como a coluna expelida por uma válvula de um avião no azul celeste para fins de propaganda. Já viu? Aquele avião de propaganda bota aquela fumaça, mas daqui a pouco se dissipa tudo. Permanece por um pouco tempo, depois se modifica e em pouco tempo já não se vê mais nada. Salmo 102:3 diz assim, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Salmo 39:6, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Assim é a vida, uma simples neblina. Quer um exemplo de que o homem é uma simples neblina? Um senhor vinha caminhando pela cidade do Rio de Janeiro, quando uma marreta caiu na sua cabeça, ele morreu na hora. Isso é vulnerabilidade, neblina, foi-se. Isso é ser frágil. Queridos, quando a bomba americana, chamada de Garotinho, foi lançada sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, 80 mil pessoas foram incineradas instantaneamente. A bomba explodiu e as pessoas evaporaram, sumiram, por causa da temperatura dessa bomba, de mais de 500 graus. Brevidade e vulnerabilidade da vida. Um pequeno coágulo em nosso cérebro pode nos matar instantaneamente. Uma pequena obstrução em alguma coisinha aqui. E já fomos. Vulnerabilidade. Nós somos fracos. Nosso coração pode parar de bater de repente, em decorrência de uma doença cardíaca. Isso é vulnerabilidade. Irmão, se eu chegar em casa daqui a pouco e tiver aí um ataque do coração fulminante, por mais que meus filhos e minha esposa me amem, eles vão procurar se livrar o mais rápido de mim. É sério, irmão? Depois de 2 dias eles não querem nem estar perto. Vai estar fedendo, vai estar podre. Isso é vulnerabilidade. O salmista escreveu, os meus dias são como a sombra que declina. Salmo 102:11. Jó 14:1 e 2, olha o que ele disse,
O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Para nós, a vida parece longa e nós a medimos em anos, mas em comparação com a eternidade, é apenas como neblina ou como uma flor que murcha. Mais uma vez, como podemos nos guardar da presunção? Como podemos nos guardar desse pecado? Incluindo Deus em nossos planos. Olha no versículo 15 aí. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, ou se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nossa vida está nas mãos de Deus. E só Ele pode determinar se viveremos ou não para fazermos isto ou aquilo. Quando reconhecemos essa realidade, amados, concordamos que o homem é finito, que o homem é limitado, enquanto Deus é soberano, Ele é ilimitado e Ele é onipotente. O futuro para nós é incerto, mas para Deus é totalmente certo. O amanhã não nos pertence, portanto, devemos sempre incluir em nossas orações e conversas uma frasezinha muito importante. Se o Senhor quiser, se Deus permitir, se Deus assim me capacitar, eu vou fazer isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, no próximo ano eu vou cursar a faculdade. Se o Senhor quiser, ou daqui a um mês ou daqui a um ano, eu vou mudar de bairro, eu vou mudar de estado, vou mudar de país. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ano que vem eu vou me casar. Eu não, já sou casado, mas para aqueles que sonham. Se Deus quiser, vou mudar de emprego. Agora, queridos, essa não é uma frase que tem que ser usada como um jargão gospel. Depois de cada oração ou decisão. Mas tem que ser um desejo de que realmente a vontade de Deus venha prevalecer. Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho esse plano. Senhor, eu quero fazer isso, aquilo. Senhor, mas seja feita a tua vontade. Dirige meus passos para que eu não venha dar passos além da minha perna. Me ajuda a não errar. Até porque o querer de Deus é que determina o sucesso dos nossos planos e projetos para o nosso futuro. Provérbios 19, 21. O homem sonha e faz planos, mas Deus sempre realiza a sua vontade. Queridos, o ser humano faz muitos planos. Sua mente se agita com muitas cogitações. Nós pensamos, e nossos pensamentos correm à terra e se multiplicam em inúmeros propósitos, porém, não é a vontade humana que permanecerá, mas os propósitos de Deus. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é vitorioso. Deus conhece o futuro no seu eterno agora. O futuro está escancarado para Deus, mas para nós está totalmente limitado, nós não sabemos. Deus enxerga os detalhes da nossa vida, nas sombras ou nas dobras do futuro. Ele está presente em nosso amanhã. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Não sabemos. Temos limitações. A Bíblia diz até que nós não sabemos nem orar como convém. Não sabemos. Muitas vezes chegamos a pedir uma pedra, pensando que estamos pedindo a Deus pão. Muitas vezes desejamos ardentemente aquilo que poderá nos destruir. Não poucas vezes Deus frustra os nossos planos para nos dar o seu melhor. Porque o melhor é o melhor de Deus, e não o que nós achamos que seja o melhor. O patriarca Jó, depois de passar por vários problemas na vida,
e reconhecer a majestade de Deus, ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O apóstolo Paulo, bem entusiasmado, ele disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, é bom saber que os planos de Deus e não os nossos propósitos é que devem permanecer, pois o nosso Deus é o Pai das luzes. Deus é a fonte de todo bem. Ele é verdadeiro em todas as suas palavras. E Ele é misericordioso em todas as suas obras. Ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo ele era bem criterioso em relação a esse assunto, de estar sempre incluindo Deus em seus planos. Ele era criterioso. Em Atos 18:21, ao se despedir dos Efésios, ele declarou o seguinte: eu voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Aos Coríntios, ele escreveu o seguinte, 1 Coríntios 4:19, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Em 1 Coríntios 16:7, ele disse também, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então essas frases não eram jargões, mas ele estava dependendo, ele fazia planos, olha, eu vou, mas se Deus quiser. Eu farei isso, mas se Deus quiser. Ele não era presunçoso, ele sabia que presunção era pecado. Certo comentarista diz que a coisa mais importante na vida é ter a atitude de coração correta em relação a Deus, não a repetição vã de uma fórmula. Porque tem gente que repete, se Deus quiser, da boca para fora. Mas tem que ser algo do coração. Senhor, que faça realmente a tua vontade. Se o Senhor realmente quiser. Deus deveria ser um parceiro silencioso em todos os nossos planos e obras e ser consultado e seguido sempre que sua vontade se tornar conhecida. Até porque, queridos, o lugar mais seguro para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus e não no centro das nossas vontades. Asbel Green Simonton, ao terminar seu curso no seminário de Princeton, ele recebeu vários convites para pastorear igrejas grandiosas nos Estados Unidos. Mas o seu chamado ministerial era aqui para o Brasil. Muitos tentaram desanimá-lo, alertando para o perigo e as desvantagens de ir para o Brasil, que no século XIX a pobreza imperava. Ele ia deixar o conforto dos Estados Unidos para vir para cá. Ele era doido, com tanta doença, com tanta miséria. Então ele respondeu, não há lugar mais perigoso para um homem do que fora da vontade de Deus. Porém, o lugar mais perigoso é totalmente seguro quando se está fazendo a vontade do Senhor. Apesar de todos os riscos, ainda este é o melhor lugar para se estar dentro da vontade de Deus. E ele veio para o Brasil e fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, que até hoje dá frutos ao redor do mundo. Ele estava no centro da vontade de Deus. Ele não fez a sua vontade, porque humanamente a vontade do homem era ficar nos Estados Unidos, vir para o Brasil. Tiago conclui, e eu concluo também com seu raciocínio no versículo 17, quando diz assim, assim, qualquer um que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Qualquer um que sabe o que deve fazer, que deve depender de Deus quanto ao futuro, que não deve ser presunçoso, mas peca. Aqui é o pecado de omissão. Omissão é aquele pecado, talvez o mais praticado pelo cristão. É deixar de fazer o certo. Pecar por
omissão é fazer aquilo que não deveria fazer. A omissão é deixar de colocar Deus nos nossos planos. Omissão é deixar de orar. Omissão é deixar de meditar na Bíblia. Omissão é deixar de congregar. Omissão é deixar Deus de fora também dos nossos planos. Omissão é deixar de praticar aquilo que se ouve. Vocês ouviram a palavra. A responsabilidade é tua, é minha. Então, inclua Deus no seu futuro. Amém? Sempre ore, Senhor, eu quero isso. Eu tenho sonho disso, eu faço planos para isso, para aquilo. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. Dirige meus passos em teus caminhos para que minhas pegadas não venham a vacilar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Guarde essa palavra. Eu ia estar falando sobre a carta de Judas, mas Deus me levou a tratar desse assunto. Quem ia pregar hoje era o Renato, o evangelista, mas ele não está bem de saúde, a sinusite está atacada, né? E ele pediu para me pregar no lugar dele. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvamos por tua palavra que é inspirada, que nos dá direcionamento na vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a praticá-la. Guarda-nos, Senhor, de sermos ouvintes que ouvem e nunca praticam, Pai. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer esse pecado da presunção, de pensar que o futuro está em nossas mãos, Senhor, e não está. Ajuda-nos, Senhor, a ter sonhos, planos, projetos, mas que nunca venhamos a te deixar de lado, Senhor. Fora desses planos, fora desses sonhos. Ajuda-nos, Senhor. Temos tantas necessidades, carecemos tanto, Senhor, de Ti. Pai, há tantas necessidades envolvidas aqui em nosso meio, Pai. Temos necessidades físicas, Senhor. Carecemos de um toque todo especial de Tuas poderosas mãos. Precisamos da Tua cura, Senhor, sobrenatural. Precisamos da Tua intervenção na área física, material, financeira. Precisamos, Senhor, do Teu milagre em tantas áreas, Pai. Mas queremos colocar nossas vidas diante de Ti e pedir, Senhor, cumpra-se a Tua vontade. Faz de mim, Senhor, o Teu querer. Pai, eu quero estar no centro da Tua vontade, por mais perigoso que seja, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a viver ou a estar no centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, guia nossos passos em Teus caminhos, Senhor, para que as nossas pegadas